É impossível defender o STF. Os ministros do Supremo pensam que são reis. Se o STF atuasse de acordo com a Constituição, nada disso estaria acontecendo. Não é papel do STF fazer leis. O Alexandre de Moraes está provocando o Bolsonaro. Barroso não sabe de nada, Fachin é petista, Toffoli é advogado do Lula, Gilmar Mendes é corrupto, blá, blá, blá. Essas são algumas das coisas que eu já ouvi quando o assunto aqui é STF. Claro que já existiam críticas à instituição e aos ministros desde antes desse governo, mas é de 2019 para cá que a situação tem ficado crítica. Não é normal que parlamentares como Daniel Silveira, que nem deveria ter sido eleito para início de conversa, mas isso é uma reflexão para um outro momento, utilizem as redes sociais para divulgar vídeos em que eles xingam e ameaçam de violência ministros da Suprema Corte. E os comentários, além de serem de um baixo nível extremo, são gravíssimos e são crimes. Daniel é um representante do Poder Legislativo. Os ministros do STF representam o Poder Judiciário. Pessoas físicas, cidadãos, pessoas comuns, quando assumem cargos como esses, precisam adequar a sua conduta. É isso que se chama de decoro. Eles representam a sociedade, representam o Brasil. A régua da liberdade de expressão para eles é mais em cima e tem que ser. Se você, que não é político, que não é membro de nenhum poder, que não é um comunicador oficial, quer xingar um ministro do STF, você tem muito mais liberdade para isso do que um parlamentar. Mesmo porque o parlamentar tem poder para resolver as discordâncias com o STF de uma forma institucional. A gente não. Um parlamentar pode, por exemplo, criar um projeto de lei sobre um assunto que o STF decidiu e com o qual ele não concorda. Não tem gente que diz que o STF legisla? Então, ele só faz isso quando faz, se existe um vácuo legal, porque do contrário, é a lei do Congresso que tem validade, desde que ela esteja de acordo com a Constituição. Mas feito esse desabafo inicial, me acompanhe aqui nessa reflexão. Semana passada, o STF condenou Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado. O que significa isso? Significa que ele vai responder pelos crimes que ele cometeu ficando preso na cadeia sem poder sair para nada. Pelo menos num primeiro momento, já que depois da condenação existem algumas regras para o cumprimento da pena que permitem que a pessoa vá progredindo de regime, ou seja, passando para um regime semiaberto, depois para um regime aberto, de forma que não necessariamente ele vai ficar 8 anos preso, totalmente encarcerado. E a condenação do deputado em uma pena superior a 8 anos é bastante oportuna, por conta de uma regrinha sobre a perda do mandato do parlamentar que é condenado criminalmente. Acompanha meu raciocínio. O artigo 55 da Constituição diz que o deputado ou senador pode perder o mandato se sofrer uma condenação criminal com trânsito em julgado. Aí, lá no parágrafo 2º desse mesmo artigo, tem uma regra que fala que a perda do mandato vai ser decidida pela Câmara ou Senado. Ou seja, presta atenção, tem um deputado que foi condenado criminalmente na Justiça e não tem mais nenhum recurso para ele apresentar, ele não pode mais discutir essa condenação. Isso é uma hipótese de perda do mandato. Mas, para ele perder mesmo, vai ser preciso que outro deputado, por exemplo, apresente um requerimento para a Câmara pedindo a cassação. Esse pedido vai ser votado pelo plenário da Casa e se a maioria dos deputados entender que ele não merece mais ter aquele mandato, aí ele vai ser cassado. Do contrário, ele continua parlamentar e condenado. Um filtro de cara de palhaço cairia bem nesse momento. Mas aí tem um entendimento do STF que diz que se a condenação desse deputado significar que ele vai cumprir a pena na cadeia, vai ficar preso por tempo suficiente que impeça ele de comparecer às sessões da Câmara, aí a perda do mandato é automática. Mas não porque ele foi condenado, e sim porque ele não vai poder trabalhar, já que ele vai estar preso. Estão comigo ainda? Então, tem essa brechinha aí para que a decisão da cassação de um parlamentar condenado não fique nas mãos do Congresso. Só que isso só é possível se a pena de prisão tiver que ser cumprida em regime fechado. E aí, no Código Penal, tem uma regrinha que diz que penas abaixo de 8 anos vão começar a ser cumpridas no regime semiaberto. Então, qual que é a lógica aqui? Se o Daniel Silveira fosse condenado numa pena menor do que essa de 8 anos e 9 meses que ele recebeu, não haveria brecha para que ele perdesse o mandato automaticamente. E isso ia ficar na mão dos seus colegas, nas mãos de quem está recebendo emenda de orçamento secreto e não quer contrariar o presidente, nas mãos de quem não quer se indispor com o eleitorado para conseguir manter o cargo no ano que vem. Por isso eu digo que a pena de 8 anos é oportuna, porque do contrário, apesar da gravidade dos atos que ele cometeu e de ter sido condenado pelo STF,
ele poderia não perder o mandato e ainda conseguir cumprir uma pena menor na maciota. E venhamos e convenhamos, se a sociedade admite que um sujeito como ele permaneça no Congresso como representante do povo, o que isso diz sobre nós? Mas enfim, agora vamos para a segunda parte, o decreto do Bolsonaro que cancelou as penas do Daniel Silveira. Essa ação do presidente da República foi inédita e totalmente questionável do ponto de vista jurídico. O decreto tem um monte de irregularidades. Se a intenção do presidente fosse de fato livrar a barra do Daniel, ele deveria ter feito as coisas mais dentro dos conformes para que não se pudesse questionar judicialmente, mas não é essa a preocupação dele. O deputado não é o único representante de um poder do Estado que tem ameaçado outros poderes. Jair Bolsonaro, representante do Executivo, também tem feito isso, direcionando ataques ao STF e criando instabilidade institucional. Ele já entrou em conflito direto com os ministros Barroso e Alexandre de Moraes, 2 ministros que estão ligados ao TSE nesses 2 últimos anos pré-eleições. Com o Barroso, ele questionou a legitimidade das urnas, vocês devem se lembrar. E com o Alexandre de Moraes, ele pretende questionar o resultado das eleições caso ele saia derrotado. Então, não é à toa que ele decide comprar essa briga com o STF. Ele quer inflamar as pessoas, deixar as coisas confusas, descredibilizar os ministros. E ele escolheu o inimigo perfeito, porque muitas das críticas que ele faz ao STF acabam sendo absorvidas pela população, que não compreende como funciona o sistema jurídico e só enxerga os ministros como pessoas que atuam com o rei na barriga. Não é que o STF não cometa erros, não é que não existam condutas questionáveis de alguns ministros. É que o STF é, nesse momento, a única instituição que vem cumprindo o seu papel e oferecendo resistência a vários absurdos e ilegalidades que são tentados pelo Executivo e pelo Legislativo. Eu sei que é complicado entender as regras do direito e a maneira como o STF decide, mas a gente precisa ter um pouco de bom senso e enxergar que toda vez que está rolando alguma coisa esdrúxula, é pro STF que os atores políticos correm para conseguir barrar as bizarrices. Se essa força de resistência for destruída, quem vai impedir que o Bolsonaro coloque na direção da Polícia Federal um amigo do seu filho que é investigado? Ou que ele aumente, por decreto, o armamento da população? Ou que ele e o seu ministro do Meio Ambiente continuem com sua política anti-meio ambiente e, por exemplo, passe a demarcação de terras indígenas para a competência do Ministério da Agricultura? Ou que ele modifique as regras do ordenamento para diminuir a publicidade dos atos que ele pratica como presidente da República? Ou que ele tire do nosso povo o direito de vacinar? Ou que ele imponha tratamento com cloroquina? Foi por ordem do STF que a CPI da Covid foi instalada. Foi o STF quem garantiu que os prefeitos e governadores pudessem agir com bom senso, contrariando a orientação federal no combate à pandemia. Bolsonaro foi o presidente com mais pedidos de impeachment contra ele e não houve força política capaz de fazer com que o Congresso conseguisse analisar pelo menos um dos quase 150 pedidos. E é obrigação do Congresso, do Poder Legislativo, fiscalizar o Executivo. Talvez seja o orçamento secreto, talvez seja o loteamento de cargos para o Centrão, talvez seja tudo isso junto e misturado, mas esse Congresso não parece ter força para exigir que o presidente cumpra seu papel. Mas o STF ainda está lá, e isso não é interessante para o Bolsonaro. E quanto mais instabilidade ele cria, mais fácil fica para enfraquecer o último pilar de resistência contra um governo que está caminhando cada vez mais para o autoritarismo populista. Quando a gente critica o STF, acaba concordando com a premissa do Bolsonaro, mesmo que a gente não concorde com a conclusão. Você acha que o STF errou ao condenar o Daniel Silveira porque era liberdade de expressão ou porque a pena estava alta demais? Mesmo que você não concorde que o decreto da graça tenha sido correto, não importa. O que importa mesmo é que você, assim como o presidente, acredita que o STF errou. Porque aí, lá na frente, se ele quiser questionar o resultado das eleições, ou num grau mais grave, quiser trocar ministros da corte, ou aumentar o número de ministros para colocar lá pessoas que decidam a favor dele, quem é que vai defender que isso é errado? Quem é que vai defender o STF? Por isso eu acho que não é inteligente continuar colocando o STF no centro do conflito. Não tem que acionar o STF para que ele diga que o decreto do presidente é ilegal, inconstitucional. Até o presidente sabe que é. Mas ele quer que o STF faça isso para que as pessoas continuem comprando o discurso de que existe uma luta de poder e que o STF está agindo fora do espaço onde ele deveria atuar. É a Câmara quem devia caçar Daniel Silveira. Afinal, ele envergonha a própria instituição. E o Congresso devia fiscalizar o Executivo e articular o impeachment desse presidente que não respeita a nossa democracia. Não há essa movimentação. E quando políticos sensatos acionam o STF
Para que alguma providência seja tomada, ele passa a ser o alvo das críticas, porque quem é golpista quer derrubar qualquer resistência. Se você não gosta de algum ministro do STF, escolha melhor o seu presidente, pois é o chefe do executivo quem indica os ministros. E se você acha que o STF está interferindo muito nas ações do executivo, escolha melhor o seu presidente, porque alguém precisa barrar as ameaças à democracia e a destruição da educação, do meio ambiente, das políticas públicas e de tudo mais com que esse governo não se preocupa.